Olá, olá, vamos lá, bom dia. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Enquanto o Instagram avisa que estamos ao vivo. Muito bem. Estamos chegando. Sejam todos e todas muito bem-vindas a esta live. E hoje, essa live é para falar sobre como começar com consciência e presença. Eu, semana passada, fiz uma narrativa ali nos meus stories, contando um pouquinho do meu processo de disciplina, de consciência profunda em relação à academia. Mas o conteúdo que eu quero trazer aqui hoje, ele não reverbera somente nessa área, né? Não é só sobre academia, não é só sobre um corpo bonito, ou se sentir bem com o seu corpo, e só sobre saúde. São muitos fatores, muitas esferas em um tema só. Então, para que a gente possa começar, eu quero iniciar me apresentando. Para você que está aqui pela primeira vez, nunca me viu, caiu aqui nessa live. Para você que já me acompanha, mas ainda não entende muito bem o que eu faço, quem sou eu, né? De onde eu venho, para onde que eu vou. Meu nome é Brenda Heineck, eu sou terapeuta sistêmica, consteladora, sou formada em administração, tenho a formação de administração na minha bagagem, sou pós-graduanda em neurociência e eu uso toda a minha bagagem para poder auxiliar mulheres empresárias a se encontrarem, a se preencherem de si para que possam caminhar com mais prosperidade, com mais abundância, com mais leveza na sua vida e nos seus negócios. Porque uma das minhas frases, uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas é: no seu lugar, o seu negócio ganha força. E todos os dias eu escuto de mulheres que o negócio não vai bem, mas a gente vai olhar para a vida dessa mulher, a vida também não tá bem. A vida também não tá boa. O relacionamento não vai bem, essa mulher não sabe nem quem ela é para começar. Existe aquela confusão interna de quem sou eu, para onde eu vou, o que eu gosto, o que eu não gosto. Porque normalmente essas mulheres, elas estão tão armadas, estão tão na dor, e isso já é algo tão comum, interno, que ela não se percebe. Mas estar aqui, assistir essa live, é onde você consegue ir ganhando essas percepções e vai identificando como se liberar dessas dores que você nem sabia que você tinha. Então esse é o meu grande trabalho, essa é a minha jornada, esse é o meu propósito. E essas lives, esses conteúdos que eu trago aqui, são justamente para que você possa expandir a tua mente, trazer consciência e presença para a tua vida, para que você possa caminhar com liberdade. Mas não aquela liberdade que te exime de responsabilidade. É uma liberdade que você assume, de fato, a responsabilidade com você mesma de caminhar. Caminhar bem, caminhar preenchida. Caminhar na base das tuas escolhas e não das tuas dores. Das tuas dores internas, lá do teu coraçãozinho. Então hoje, o nosso tema é como começar com consciência e presença. E eu decidi fazer essa live justamente, né, voltando ali no gancho do que eu estava falando sobre a minha academia, sobre... Eu estou 1 ano indo para academia com disciplina, isso é algo inédito na minha vida. Eu tenho 30 anos. Ai, quem dera que eu tivesse só 30 anos, né, gente? Estou com 33 anos. E até então, até hoje, eu nunca
tinha conseguido ter disciplina para ir para a academia como eu estou indo agora. E quanto atingir esse nível de consciência, de disciplina, de constância, também está reverberando em outras áreas da minha vida. Por quê? Porque eu estou acessando uma consciência e uma liberação sistêmica mais profunda. Então, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre esse tema, eu vou te convidar também a enviar essa live aqui para pelo menos 5 amigas. Se você está aqui no ao vivo agora, se você está assistindo no gravado, se você está no YouTube. E se você está no YouTube, já aproveita e se inscreve no canal, viu? Porque toda semana a gente tem live. E todas essas lives, elas sempre sobem pro YouTube. Então, se você não consegue assistir no ao vivo no Instagram, você pode assistir no gravado no YouTube, você não perde nada. Se tem exercício sistêmico, se tem movimento aqui, você recebe igual. Então, já aproveita e se inscreve no canal. Então, vamos começar enviando essa live, esse conteúdo aqui para pelo menos 5 amigas. Porque esse conteúdo aqui é ouro. E tem muita gente precisando acessar ele. Então, vamos lá. Vou mandar também aqui. Sempre envio, gosto de enviar para as minhas amigas, para as minhas alunas. Vamos lá. Enviando. Muito bem. Enviado aqui para algumas amigas. Então vamos lá, gente. Então, quando a gente toma uma decisão, aliás, vamos começar para antes da tomada de decisão. Muitas pessoas desejam resultados diferentes. Muitas pessoas desejam viver algo novo na sua vida. Igual aquela música, aquele louvor, né? Eu quero viver algo novo. Mas nem todas estão dispostas e disponíveis a viver algo novo. Por quê? Porque somos mais leais do que livres. Então, quando nós queremos viver algo novo, queremos viver algo diferente, o que a gente tem que ter de consciência? Começar por aqui. Vamos trazer um primeiro ponto de consciência. Nós, por mais que desejemos viver algo novo, muitas vezes nós não conseguimos iniciar. Porque somos mais leais do que livres. E o que essa frase, eu sou mais leal do que livre, significa? Que eu sou muito mais leal à história do meu sistema familiar, as histórias que eu vivi, as histórias que eu experienciei com os meus pais desde a barriga da minha mãe. E eu sou muito mais leal ao registro mor do meu sistema. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Meu áudio tá bom? Porque meu microfone tá escondidinho aqui. Esqueci de perguntar pra vocês. Espero que esteja bom. Se não tiver, me avisa, tá? Pra eu ajustar aqui que eu escondi. Hoje meu microfone tá escondido. Então, prosseguindo. No nosso sistema familiar, existe um registro que tá ali fixado. E aí eu vou trazendo sempre o meu exemplo para que fique um pouco mais claro, tá? O que eu quero dizer. Eu, Brenda, desde os meus 15, 16 anos, eu sempre quis fazer academia. Sempre isso. Na minha adolescência até tinha uma moda acho que era paniquetes o nome. Que era aquelas mulheres todas esculturais, né, bobadonas, bonitonas. E eu queria ser uma paniquete. Porque na época era moda. Mas eu ia pra academia. Primeiro, eu não tinha procurado nenhum personal, nenhum nutricionista, então, ou seja, eu estava indo porque pela minha mente. Mas, no fundo, eu sabia que eu ia e não ia. Que eu ia começar, mas eu não ia continuar. No fundo, eu já sabia. Ia lá, 2 meses, parava. O meu máximo era 2 meses. Se eu fui 3 meses, olha, demais. E aí, vamos olhar agora para qual que é o registro
das minhas experiências, daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi, e qual que é o registro que está também no meu sistema familiar. Na minha infância, eu não tenho lembranças de ver meus pais cuidando da saúde, cuidando, fazendo exercícios. Meu pai era alcoólatra, fumava, a minha mãe também fumava, fumam até hoje. Ou seja, não tinha registro de saúde com os meus pais. Minhas tias, meus tios, meus avós, nunca vi. Não é um registro. Agora vamos lá, né? Mais longe. Avós, bisavós, avós, que eu tive a experiência, né? De vivenciar. Sempre trabalho árduo, trabalho pesado, conflitos. Não tinha um hábito de olhar para si, de cuidar, de autocuidado. Autocuidado, então, para as mulheres do meu sistema, muito pouco. Muito pouco. Então, Brenda, eu fazia um movimento de ir para academia querendo olhar para mim, querendo cuidar de mim, mas eu não conseguia suportar este movimento, essa decisão, porque eu estava na minha inconsciência. E aí é muito mais difícil você fazer um movimento de mudança na inconsciência. Por isso que a gente está falando disso hoje nessa live. Para trazer consciência. Por quê? Porque Brenda, era um movimento que eu queria fazer, eu queria ir, mas eu não conseguia. Eu não conseguia suportar essa decisão. E aí vem uma outra parte do viver algo novo, do desejo de fazer algo novo, que é as desculpas que nós damos, as desculpas que nós compramos. Porque durante a minha vida inteira eu sempre tive uma desculpa. Ah, é a faculdade, ah, isso, ah, aquilo, eu tô cansada, não dá. Correria, tô na correria, não dá. E ano passado, pós-parto, que eu tava mais cheinha, eu tava inchada, eu não tava feliz com o meu corpo, e principalmente eu tava até com o meu mental doente, porque eu tive depressão pós-parto, e tudo isso vem a serviço de algo muito maior, e hoje eu consigo ver, né, o que eu não conseguia ver ano passado, que eu estava só a serviço, representando e repetindo vários padrões do meu sistema familiar. E aí, ano passado, eu dava a desculpa de quê? Ai, não, que o Henrique ele acorda 1, 2 vezes à noite, eu acordo cansada. Ai, não, porque de manhã cedo eu quero estar ali com o Henrique, presente, para dar uma madeirinha dele. Ai, porque o Henrique, ai, porque o Henrico. Eu estava colocando a minha falta de consciência, a minha falta de responsabilidade na conta do meu filho. E quando eu falo responsabilidade, gente, é autorresponsabilidade. Responsabilidade com você mesma de fazer o movimento de olhar para si. Eu estava na minha inconsciência. E, gente, eu já era consteladora, eu já era terapeuta. Mas vamos dar um desconto que eu também tinha que aprender algumas coisas mais que eu aprendi e agora estou aqui para transbordar para vocês. Sejam bem-vindas quem estão chegando aqui na live. Fiquem aí que hoje o tema tá bem profundo, bem legal. Hoje, esse tema aqui, ó, é tema de mentoria até para as minhas alunas de portal, hein, gente? Seguimos. Então, voltando aqui, quais são as desculpas que nós compramos? E, gente, a desculpa, ela vem muito a serviço de manter padrão. A desculpa, ela vem muito a serviço de manter padrão inconsciente, padrão de registro de sistema familiar. Vou, de novo, voltar no meu exemplo para ficar claro para vocês, tá? Eu dava desculpa, eu usava o meu filho como muleta. Mas a desculpa, ela vinha para quê? Para que eu não agisse, para que eu não fizesse diferente dos meus registros inconscientes e dos meus registros sistêmicos, para manter padrão. E aí, agora falando de neurociência, neuroplasticidade, o nosso cérebro, ele não está muito disposto a mudar. Porque para ele é muito mais fácil viver como ele vive. O nosso cérebro, quando ele aprende algo, ele registra ali e ele age no piloto automático. Que nem dirigir, gente. Quem aqui dirige? Quando começou a aprender a dirigir, era um trabalho. Passa marcha e embreagem, acelerador, todo esse fuzuê. Meu Deus do céu, não vou conseguir. Hoje, você dirige, você nem viu para onde você passou, de repente você está em casa. Teu cérebro aprendeu esse comando,
ele coloca no piloto automático, que é para quê? Para não gastar energia. Então, mudar, tomar uma decisão e fazer a caminhada de mudança gasta uma baita energia do teu cérebro e ele não tá muito afim. Então, entre tomar uma decisão e agir e manter, suportar, peitar essa decisão, vai gastar energia. E aí o teu cérebro ele vai estar toda hora negociando com você. Você tem certeza que você vai? Você tem certeza que você quer mesmo? Ai, mas e se não der certo? Olha que se não der certo vai doer, hein? Você vai ficar frustrada, você vai ficar decepcionada, as pessoas vão falar que você é um fracasso. E leia essas frases aqui em diversas áreas da sua vida. Onde que encaixa essas frases aqui para você? Eu tô dando o exemplo de academia porque, para mim, é algo inédito. E 1 ano pra academia. 1 ano, gente. Eu tô fazendo aniversário de 1 ano indo pra academia. E semana passada eu fui 5 vezes na semana. Gente, eu não ia mais que 3 vezes na semana. Eu ia 2 e olha! Top! Comecei indo 5 vezes na semana. 5 vezes na semana, gente. Isso é sério. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui. Antes da decisão, antes de decidir algo, você quer, você deseja. Mas muitas vezes você não está disposta e disponível a fazer. Por quê? Porque somos mais leais do que livres, porque nós não temos registros de experiências no nosso inconsciente para fazer diferente. E aí isso vai despender de você muita energia. Mas, antes de decidir, desculpas. Eu quero, mas não vou. Por quê? Por causa de X, Y, Z. E eu até quero eu quero dar um exemplo. Semana passada para mim ficou muito claro. E hoje, né, por eu estar bem em meio às terapias, aos processos terapêuticos, a atender muitas mulheres e identificar, né, nas entrelinhas do inconsciente, do que essa mulher está vivenciando, os desafios que ela vivencia. Eu hoje, as coisas acontecem na minha frente, eu fico, eita caramba, olha a criança interior, olha a lealdade sistêmica. E semana passada deu uma tretinha no grupo do meu condomínio da academia. Rolou uma treta lá, e aí, no meio da treta, estavam falando do movimento, que a academia tá muito movimentada, tá muito cheia, que não dá pra usar as coisas e tal. E aí teve uma moradora que falou assim, ai, por isso que eu não vou mais na academia. Porque sempre que eu ia, tava cheia. Então eu desisti. Percebam aqui. A baita da desculpa. Assim como eu usava o Henrico como a minha bengala, ela usou a bengala da academia cheia para não olhar para si. Para não se cuidar, para não se exercitar. Mas se a gente for bem honesta, se ela fosse bem honesta com ela mesma, e claro, isso depende muito de consciência, eu não tô aqui para julgar, eu tô aqui para trazer o exemplo para que vocês possam atingir esse nível de consciência, ok? E eu repito, levem isso para todas as áreas da vida de vocês. Se ela fosse bem honesta com ela ia dizer, eu não vou na academia de manhã cedo, não é porque a academia tá cheia. Eu não vou na academia de manhã cedo porque eu prefiro dormir. Porque eu gosto da minha cama. Porque eu não estou disposta e disponível a me exercitar. E lá. Ter que dar oi para as pessoas, ter que socializar. Porque tem isso também. Tem gente que se fecha em uma bolha que não quer contato com outras pessoas. E o quanto tudo isso está a serviço de manter ela exatamente no mesmo lugar que ela se encontra. E quando nós falamos, gente, de tomar uma decisão e suportar o processo, vivenciar esse processo para criar um novo registro de experiência no nosso cérebro, criar neuroplasticidade, o quanto exige consciência e presença. E aqui, gente, eu quero trazer para vocês algo muito precioso, que é o quê? Mudar não é intuitivo. Mudar não é intuitivo, não é simplesmente assim, vou mudar, mudei. Não. Não é assim. Não é assim. E o quanto também nós temos que ser
empáticas com nós mesmas. Porque a partir do ano passado, quando eu decidi, que eu olhei e falei, não, chega, agora eu vou começar a minha mudança, eu vou começar a olhar pra mim, a cuidar do meu corpo, da minha saúde, da minha máquina, da máquina que me permite tocar e realizar as coisas, gerar movimento. Eu comecei indo, a minha meta era 3 vezes na semana. Inicialmente eu não conseguia ir 3 vezes na semana. Comecei indo 2 vezes, 3 vezes, às vezes 2, 1, mas eu comecei. E ali eu entendi que eu não vou ser uma carrasca comigo. Eu não vou ser cruel comigo. Eu vou me parabenizar pelo movimento que eu estou fazendo. Para criar gosto pelo processo. E aí, quando a gente está começando um movimento novo, vem sempre alguém falando, né? Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Ah, por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Ah, mas assim tá ruim. Ah, mas assim é palco. Eu ouvi de 2 pessoas, e uma delas, uma das que eu mais amo na minha vida, que é o meu marido. Quando eu comecei, que eu tava indo, eu lembro que eu cheguei pra ele e falei assim, amor, eu tô em 3 vezes na semana na academia, tô muito feliz. Ele falou, mas pra academia, o bom pra academia é ir 4 dias, né? Naquele momento ali eu poderia me desmotivar. Naquele momento ali eu poderia dizer, pô, não tô, não vai dar resultado. Então por que eu tô fazendo? Eu vou desistir. Teve uma outra amiga minha que falou exatamente a mesma coisa. Ah, porque ir pra academia é bom 4 dias na semana. Eu, porra! E na mesma semana, tá? Na mesma semana eles falaram isso. Então ali, poderia ter me desmotivado, poderia ter desistido, mas eu pensei, não. E aí eu fui dar uma analisadinha, nenhum dos dois vão nem sequer um dia na academia. E eu não tô aqui pra julgar, tô aqui pra trazer os exemplos, tá? Porque também fica muito fácil. Ai, mas você não vai nem 3 vezes, você não vai nem um dia, tá falando de mim? Eu entendi que eles estavam a serviço de algo maior. Para que eu olhasse para aquilo, então tá, então não vou nem um dia, né? Ah, vou me desmotivar. Falei, não, vou continuar. Porque o compromisso é comigo mesma. E o quanto também isso vem de encontro com o que muitas mulheres vivenciam de que, ai, porque meu marido não me acompanha. Ai, porque meu marido isso. Ai, porque meu marido aquilo. Ai, porque meu marido aquele outro. O seu processo é seu. O seu processo é única e exclusivamente seu. E aí, o quanto também teu marido não te acompanhar, não mudar com você, também é uma desculpinha que você coloca debaixo do braço e caminha junto em você. Porque muitas vezes eu falava, mas o Carl não vai, o Carl não me acompanha, como eu queria que ele fosse mais parceiro, que legal se a gente fosse pra academia juntos. O processo é meu. Eu tô indo. E hoje ele vai um dia, ele vai 2, porque agora ele tá começando a ver que eu tô indo. Então eu tô servindo de exemplo pra ele. De alguma forma deve estar inspirando. Porque você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, ao invés de absorver o que não é positivo dos outros, se torne você uma referência para o ambiente que você está. Só que isso exige gasto de energia. Você está disposta? E aí, nós vamos de novo para o tema da live: consciência e presença. E eu também não estou aqui para te falar que você tem que estar 100% a full, top of mind, consciência, presença. Não. Mas é um olhar para você de nutrição, de preenchimento, de centro, de estar no teu lugar. Sem cobrar ninguém, sem culpar ninguém, sem julgar ninguém. Faz sentido? Faz sentido isso? E o quanto, gente, essas decisões, essa mudança, estar consciente e presente para começar, te convida a sair de uma zona de conforto sistêmica. Sair de uma zona de conforto sistêmica.
Porque muitos se ouvem, sai da sua zona de conforto, aquilo que você quer tá fora da sua zona de conforto. Show! Essas frases motivacionais, elas fazem muito sentido. Se você compreender, está além. Daí a gente volta lá para o iníciozinho da live. Mudar no intuitivo. Tomar uma decisão não é simples porque estamos agarradas ao nosso sistema familiar. Estamos agarradas a padrões transgeracionais. Por isso que mudar não é intuitivo. Por isso que não é só uma decisão. Por isso que é analisar quais são as desculpas que eu estou dando e quando eu dou uma desculpa, eu fico igual a quem? A quem eu estou abraçadinha quando eu estou dando uma desculpa que me mantém num lugar de inércia. E o quanto a minha zona de conforto também me faz estar ali por dois motivos. Primeiro, julgar a minha origem, julgar de onde eu vim, julgar o ambiente em que eu estou ou estive, ou a não permissão para fazer diferente. Tá fazendo sentido isso aqui, gente? Tá fazendo sentido? Solta o dedo aí nesses coraçõezinhos. Se você depois vai assistir essa live aqui pelo YouTube, curte, comenta, se inscreve no canal. Pra eu saber que o que eu tô trazendo aqui tá fazendo sentido. Então, gente, esses dois motivos, tá? Julgamento, aquilo que eu julgo, aquilo que eu critico, aquilo que eu resisto, vai resistir na minha vida de alguma maneira. Vamos voltar pro meu exemplo. Eu criticava meus pais. Porque estão todo final de semana em casa. Porque eles só sabem dormir. Porque eles não vão dar um passeio, não vão dar uma caminhada, não se cuidam, não se olham. Eu fiz esse tipo de comentário. E quem eu me tornei? Houve uma época da minha vida que eu metia o louco todos os finais de semana. Todos os finais de semana era um cachaçal. Festa em casa, hoje tem, acho que outro nome, né? Era uma resenha no final de semana, na casa de um amigo, no outro. Era um cachaçal. E eu tava sempre fora de órbita. Porque eu não sabia beber de boa. Tinha que beber pra ficar doida. Porque é mais divertido. Porque todo mundo bebe. Eu me divirto. E aí eu tava me tornando quem? O meu pai. O meu avô. Porque eu não sabia, mas eu era uma alcoólatra. Eu só não bebia todos os dias da semana, mas eu esperava o final de semana pra poder beber. E não beber socialmente, era beber de ficar louca. Bem louca. Porque o carro ficava, meu Deus, para de beber um pouco. Você tá ficando insuportável. Eu ficava aquela bêbada lambona, sabe? Que quebra a taça, que fica, não sabia nem falar direito. Olha, gente, que deprimente. E aí aquilo que eu tanto criticava dos meus pais, onde que veio parar? Em mim. Eu acabei me tornando aquilo que eu criticava, aquilo que eu não queria ser. E aí, corta pro ano passado, que eu tava naquele momento que eu não estava feliz comigo esteticamente e mentalmente também. Eu tava representando padrões de conflitos dentro de um relacionamento, de saúde mental abalada. Eu só não tava bebendo. Mas em vários momentos da minha vida eu repeti padrões. E a partir de agora não, né? Já faz um ano, eu decidi fazer diferente. Mas não no movimento de eu sou melhor, superior a vocês. Vocês não conseguiram, eu faço diferente. Não é. Não é isso. É um olhar de pai e mãe. Agora eu vejo. Essa é a história de vocês. E honro essa história.
porque essa história me compõe, essa história faz parte de mim, faz parte de quem eu sou. E se não fosse essa história, eu não estaria aqui. Eu não seria quem eu sou hoje. Eu agradeço. Eu agradeço a vida que eu recebi a partir dessa história. E por ser muito grata, eu recebo esse presente e faço algo de bom, de muito bom com isso. Eu sigo para a vida. Eu sigo caminhando para frente nas minhas escolhas, no meu centro. E quando eu escolho no meu centro, é onde eu ganho permissão interna para fazer diferente com vida, com consciência, com presença. Entende? Faz sentido isso aqui para você? Toca você em esferas internas? Te traz consciência de coisas que até hoje você não tinha se dado conta? E aqui eu falei sobre julgamento, sobre querer ser diferente e não conseguir. Mas temos o outro lado da moeda, que é a não permissão para fazer diferente. Que é o quê? Culpa. E essa culpa ela é muito silenciosa. Essa culpa ela é muito sutil. Porque às vezes você não faz diferente porque os que vieram antes de você não puderam. Não tiveram oportunidade, não tiveram consciência para fazer diferente. E agora que você tem acesso a recursos para fazer isso, você não faz para não ser diferente, para não ser arrogante ou para não se desvincular. Porque ser diferente para você é um preço alto. Custa muito caro. Que é o famoso, terapeuticamente falando, ganho secundário. O que eu ganho quando eu me mantenho onde estou? Ou o que eu perco se eu faço diferente? E é aqui que o calo aperta. Porque muitas querem viver o novo, mas não estão dispostas a desapegar do velho. Ih, faz sentido? Faz sentido? Corta para um ano atrás, Brenda com as suas desculpas. Por que eu não estava querendo me desapegar? E eram historinhas que eu contava na minha mente. Se eu fosse para academia de manhã cedo e deixasse meu filho, a historinha que eu estava me contando era: eu não sou uma boa mãe. Eu não tô com meu filho. Eu não sou uma boa esposa porque eu não tô cuidando do meu filho pro meu marido dormir. Eu não estava disposta a desapegar da faixa boa mãe. Sendo que não tem nada a ver. Mas era uma historinha. Era uma desculpa. Uma desculpa que vinha a serviço de me manter aonde eu estava. Aí leva isso pro teu negócio, pra tua carreira, pro teu trabalho. Que muitas querem faturar muito, que muitas querem crescer, mas às vezes não estão dispostas a fazer os movimentos necessários para o negócio. Por quê? Porque se eu crescer, talvez eu me torne uma má mãe. Porque se eu crescer, talvez eu não seja boa esposa. Porque se eu crescer e prosperar, eu vou ser arrogante aos olhos das pessoas. Porque quem ganha dinheiro é desonesto, é sujo. E as pessoas podem falar isso de mim. Será que eu estou disposta? E são historinhas hipotéticas que muitas vezes nem acontecem.
Mas existe um registro em você que acredita nisso. E aí nós voltamos para as nossas experiências, desde lá da infância, e para os registros sistêmicos. Porque muitas vezes essa historinha que está aí plantada em você não é nem sua, veio lá do seu avô, da sua avó, do seu bisavô, tataravó. Seja bem-vinda, Pri. Bom dia. Faz sentido isso aqui, mulheres da minha vida? Faz sentido? Alguém tem alguma dúvida? Eu nunca abro live, nunca abro para vocês, né? Se vocês têm dúvida. Tô abrindo agora. Alguém tem alguma dúvida sobre isso que eu estou falando aqui? Ou fez sentido? Fez total sentido. Se fez total sentido até aqui, digita aqui nos comentários. Total sentido. Se tem alguma dúvida, manda. Manda que esse é o momento. De você, quem sabe, até ganhar uma mentoria de presente aqui ao vivo. Total sentido. Queremos ser a mãe, esposa, filha perfeita e nos anulamos. Gente, entendam que a minha reflexão sobre quem eu abraço quando eu adio uma decisão. É isso. Gente, entendam que ser perfeita, se a gente de fato for perfeita, a gente já morreu. Porque eu acho que quando a gente atinge esse nível de evolução master, a gente já está pronta para partir para uma nova dimensão. Perfeito só Deus. Eu não sei aqui o que vocês acreditam, o que é a crença de cada uma, mas perfeito só Deus. E o quanto querer ser perfeita é de uma baita arrogância. É você querer se igualar a Deus. O quanto você querer controlar tudo, querer que tudo corra 100% correto, é querer se igualar a Deus. E isso é de uma arrogância tamanha. Não tem como. Não tem como. E quanto mais você se centra em você, você se permite ser conduzida por Ele. Porque Deus tem tantos presentes para nos dar, que muitas vezes nós não acessamos esses presentes porque a gente quer estar no controle. E eu sei que eu falar isso agora talvez não faça nenhum sentido. Porque a primeira vez que eu ouvi essa frase de Deus tem presentes para te dar que você não está disposta a receber porque você não solta o controle, eu fiquei, que controle? Eu não sou controladora, eu falava. Eu, controladora da onde? Eu não sou controladora. Não. Não é pouco controladora, nem amada. Não é pouco. Hoje eu entendo que eu não sou perfeita, que eu vou ter os meus erros, mas eu vou tentar dar o melhor de mim na medida do meu possível, do meu limite. E aí a gente entra numa linha tênue de, Bre, mas qual que é o meu limite? Como que eu sei que eu tô dando o meu melhor e não ultrapassando o meu limite, querendo ser boazinha, querendo agradar, me anulando? Você só vai saber disso na caminhada, no percurso. Porque é fazendo, caindo, levantando e aprendendo. E a vida não é essa linha tênue que todas querem, todas desejam. A vida, ela é de altos e baixos, altos e baixos. Porque é na caminhada, no percurso, no cair e levantar que a gente aprende. Então vamos parar também de achar que cair, muitas vezes, é sinônimo de dor. É sinônimo de fracasso. É aprendizado também. E se a gente se permitir não ser perfeita, a gente se diverte, até com os tombos. Não significa que não vai haver frustração, não significa que às vezes não vai haver decepção. Vai!
Só que quanto mais a gente está no nosso centro, mais a gente se permite ser instrumento também de Deus, mais a gente identifica que, ok, doeu, mas já passou. Se o outro me feriu, não quer dizer nada, nada não. Tem mais a ver com o que o outro está sentindo, o que o outro está experienciando do que comigo. Porque eu sei quem eu sou, eu sei da minha jornada, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Ok? Sou muito controladora, acho que posso resolver tudo e me sobrecarrego, aprendendo que eu não sou a salvadora dos outros, não preciso ser boazinha para ser aceita e amada pelos outros. É sobre. É sobre. Somos eternas aprendizes. E tem uma frase do Bert que eu amo que é: enquanto vivas, inacabadas. Enquanto vivas, estamos sempre em lapidação. E aí, mulheres maravilhosas, consciência e presença. É sobre isso. Quanto mais consciente e presente nós estamos, quanto mais identificamos as nossas lealdades, aquilo que nos mantém pertinho de alguém que nós amamos, iguaizinhas a alguém que nós amamos, nós não temos permissão para fazer diferente. Mas se a gente analisa, né, com profundidade, opa, aqui é um presente da vida. Aqui a vida está me convidando. A vida convida a fazer diferente. Espero que essa live aqui tenha feito sentido para vocês. Espero que vocês consigam caminhar com mais consciência e presença. E eu já quero também fazer um convite aqui para vocês. Sábado agora, dia 15, feriado, a gente vai ter um piquenique sistêmico no Lago Pedra Branca. Quem quiser participar, o acesso ao piquenique é gratuito, tá? Vai ter um movimento lindo sistêmico. Você só tem que trazer algo para compartilhar com a gente no café, tá? Porque eu quero fazer um piquenique bem lindo. Vamos ter fotógrafo, vamos ter acompanhamento de videomaker. Vai ser um movimento bem gostoso entre mulheres. Então, se você sentir, você que está aqui nessa live, quiser fazer parte, me manda um direct que eu te mando mais informações, qual horário, qual local que a gente vai estar ali, mas vai ser aqui pertinho, né, para quem é aqui da grande Florianópolis, pra gente olhar um pouquinho mais pro nosso feminino, para esse movimento de soltar o controle, consciência e presença. Tá? Então fica o convite aqui para você participar, para fazer esse movimento. Pri, se você puder, tá? Venha, porque vai ser lindo, lindo. Se Deus nos abençoar, vai ter um dia lindo também de sol, que nem tá aqui hoje. Pra gente poder olhar um pouquinho mais para si, para cada vez se encontrar mais nesse centro de consciência e presença, tá? Desejo uma excelente semana para todas vocês, que Deus abençoe muito os projetos, negócio, casa, família e você, principalmente você, tá bom? Um grande beijo e quinta-feira temos live de novo, 12h30. Um grande beijo, tchau, tchau.